O tema de hoje, então, né? Eu falei pra vocês, os saltos do desenvolvimento não podem acabar com as suas noites de sono. Primeiro detalhe, eles acabam às vezes? Sim, eles acabam. Mas vamos aprender a encarar esses saltos de uma forma diferente e tentar resolver de alguma forma, ou pelo menos amenizar os impactos que esses saltos fazem na nossa vida, né? Na vida dos bebês e na nossa também por consequência, né? Então vamos começar explicando para vocês o que de fato são os saltos do desenvolvimento, né? Quem ainda não sabe, quem nunca ouviu falar, né? Quem confunde os saltos com picos e tudo, vamos organizar aqui a nossa cabecinha. Os saltos do desenvolvimento, meninas, é um períodozinho, tá? Onde as crianças estão ganhando muita habilidade, onde eles têm um pico de habilidade, de ganho de habilidades, sejam elas cognitivas, motoras, de linguagem, tá? São vários tipos de habilidades que as crianças ganham, só que elas não acontecem de uma forma muito linear, elas não acontecem gradativamente, tranquilamente, elas acontecem em saltos. Muita gente chama isso de surtos, né? Mas acontece em saltos. De repente vem aquele boom de acontecimentos lá. E a criança fica, uma criança que já é, né, super estimulada, ela fica ainda mais com seu cérebrozinho hiperestimulado. Então as crianças tendem a ficar mais irritadiças, mais enjoadinhas, tá? O que acontece? Por exemplo, tava vindo tudo tranquilo e de repente o seu bebê começa a falar. De repente, seu bebê começa a segurar o pé, começa a colocar a mão na boca, começa a aprender a levar os objetos até a boca, né? O seu bebê começa a apresentar habilidades que ele não tinha antes. Seja habilidade de vocalização, começa aqueles gritinhos louquinhos. Quando o bebê começa a querer vocalizar, ele começa a dar gritos e gritos. Quantas mães perguntam, meu filho tá gritando. O que tá acontecendo? Meu filho tá gritando, doutora, né? Provavelmente ele tá numa fase de vocalização. Então ele tá aprendendo ainda a controlar as suas cordas vocais, as suas pregas vocais, para que o som saia. Ele tá ouvindo que quando ele faz determinado movimento com o seu diafragma, com o seu tórax, com a sua boquinha, o som modifica. Então é muito engraçadinho que eles gritam, gritam, gritam. Só que muitas vezes vocês acham que eles estão com algum problema, né? Tá acontecendo o que com meu filho que ele tá gritando desse jeito, né? Isso provavelmente estará associado a um quadro, entre aspas, um quadro, né, de salto também, a uma manifestação de um salto, tá? O desenvolvimento ele não é gradual, ele não é tranquilinho, né, suave aos pouquinhos. Ele vai acontecendo sempre, porém em alguns momentos dá aquele pico. É aquele quando você vê que seu bebê, nossa, começou a andar. Né? Você vai numa festinha e tá todo mundo lá, as crianças maiorzinhas já andando, seu bebê que até antes de ontem não andava, de repente dá 3, 4 passinhos. É muito belezinha, porém, geralmente isso vem associado às manifestações do salto, tá? Os saltos, eles podem acontecer, né? Eles começam a acontecer ali desde o comecinho do segundo mês de vida, do final do primeiro pro segundo mês, mais ou menos ali por volta da 5ª semana, e eles permanecem mais ou menos até os 20 meses, né? Ou seja, o bebezinho lá com 1 ano e 8 meses ainda pode estar tendo salto. Então isso pode acontecendo, alguns passam mais, outros menos, como eu falei pra vocês, né? Agora lembrando uma coisa importante, tá? Os saltos, tá, gente? Eles não vão acontecer sempre na mesma época para cada criança, tá? Eles têm uma faixa etária ali, por exemplo, dos 4 meses. Alguns começam um pouquinho antes, outros um pouquinho depois. Isso tem que levar em consideração também se esse bebê é prematuro, tá? Nos prematuros, o salto a gente corrige a idade, né, do nascimento desse bebê. Esse bebê nasceu de quantas semanas? Ele nasceu prematurinho de 36 semanas? A gente vai corrigir essa idade até 40 semanas. Então, os bebês podem variar um pouquinho aí quando aparece o salto, porém, tá bom? A gente corrige na idade gestacional, corrige no nascimento para esses bebezinhos, para que a gente consiga aí ter uma noção mais próxima. Mas mesmo assim, né, eles não são uma tabela, eles não são um livro. Então, esse salto pode variar dentro do seu aparecimento, tá? E olha, gente, tem saltos que às vezes eles aparecem de uma forma assim tão suave, tão tranquila, que você nem percebe que seu bebê teve salto. Então, às vezes, você vai passar por um salto e não vai nem observar que seu bebê passou por um salto, tá? O seu bebê tá tranquilo, ele não demonstrou tantos sinais, que a gente vai falar depois quais são os sinais do salto, mas ele não demonstrou tantos sinais e você acha às vezes que ele não passou por aquele salto. E pode ser que ele tenha passado, só que ele foi suave. Ou a sua rotina tá muito bem estabelecida e ele foi tranquilo durante esse momento, tá? É muito importante. Então, tem saltos também, né? Principalmente esses aí dos 4 meses, que eles são tão pesados, que eles são tão longos, que eles parecem intermináveis. Saltos mais padrões, tá? Que a literatura mais concorda que aconteça em determinada época, é o saltinho ali da 5ª, da 8ª e da 13ª semana. Esses são os saltos mais padrõezinhos para a literatura, tá? Então, geralmente, é o primeiro mês, o segundo mês e o terceiro mês.
Depois, os próximos saltos, eles já divergem um pouquinho entre os autores. Então, assim, aí vai. Qual que é o salto do quarto mês? 19 a 17 semanas. Depois 25, 26. E aí vai caminhando. 30, 37, 46, né? Aí depois vai lá com 13 meses, que é o bebezinho já um pouquinho maior, que é o salto da 55ª semana. Depois 64, 15 meses, né? E depois 75, que é 18 meses, que é o último salto, teoricamente, né? Pra gente avaliar. Mas lembrando que o bebê pode variar um pouquinho a data de aparecimento do salto, de acordo também com as habilidades dele, tá? Em média são 10 saltos, em média, tá? 10, 11 saltos, mas não quer dizer que o seu bebê vai demonstrar todos esses saltos. Não quer dizer que o seu bebê vai passar pelas características desses saltos a cada etapa, a cada salto desse. Então não quer dizer que você vai ter 11 problemas de salto na sua vida. Quer dizer que existem 11 saltos, mas os bebês podem passar de uma forma mais suave e menos, né, intensa por cada salto e você não perceber, tá? Então não quer dizer que você vai passar pelos 10, pelos 11 saltos, mas quer dizer que sim, em algum momento aí você pode ser pega, né, preocupada e de repente tá acontecendo um salto, certo? Então prestem atenção nisso. Beleza. Tá? Muitas vezes você vai passar pelos saltos de forma tão rápida e você não vai nem perceber. Agora, quando você não passa de forma rápida, afinal de contas, né, o que acontece? Né, como é que se manifestam os saltos do desenvolvimento para que você consiga perceber e não precisar daquela tabela para você aprender a reconhecer os saltos do seu bebê? Isso é muito importante. Quando você conhece o seu bebê, você consegue identificar os momentos que eles estão passando. Então prestem atenção, anotem aí, pensem, gravem, façam o que vocês quiserem, mas pensem. No momento dos saltos, tá? Primeira coisa que a gente pensa é na palavrinha cai, tá? Que a gente pensa no choro, no apego e na irritabilidade. Os bebês ficam mais chorosos, eles ficam mais irritados e eles ficam mais apegados à mãe. Isso é fato. Então, se você percebeu que o seu bebê tá mais choroso, mais apegado e mais irritado, sim, ele pode estar passando por um momento de salto. Tá bom? E aí, quais são os outros impactos que isso gera, que esse salto gera? Tá? Principalmente no padrão de sono desses bebês. No padrão de sonos, eles podem ter múltiplos despertares. Era um bebê que vinha dormindo razoável e de repente ele começa com múltiplos despertares. É um bebezinho que de repente começa a acordar muito cedo, começa a madrugar. Era um bebê que às vezes ia até 6h30, 7 horas e agora danou acordar 5 horas da manhã. O sono fica mais agitado. É um bebê que gira mais a caminha, no bercinho, se movimenta mais. É um bebê que tem mais prejuízo na hora de começar o sono. Seja no início do sono noturno, à noite, quando ele vai dormir, e também nos despertares. Então, aquele bebê que demora mais tempo para dormir. É o bebê que começa ali, ó, dá os sinais de sono e ele fica mais irritado para dormir. Às vezes você nem perdeu a janela de sono do seu bebê, às vezes você estava super atenta e mesmo assim ele já abre aquela sonolência com irritabilidade, porque ele já está mais irritado por causa da palavrinha cai lá, do choro, apego e irritabilidade. Normais ao salto do desenvolvimento. Então acorda toda hora, os despertares ficam multiplicados, parece que reproduziu, deu cria, né? O despertar que era 1, 2, normal para a idade, de repente vem 4, 5, 7 despertares, tá? Os bebês começam a ficar com um soninho um pouco mais superficial, eles ficam mais irritadinhos, então eles choram, eles acordam mais fácil durante os ciclos, tá? Tudo isso pode acontecer. E é muito importante, eles podem ter uma mudança no padrão de sono que depois ela não volta, tá? Ela não volta, pelo menos com facilidade. Você precisa ter suas artimanhas ali para fazer voltar esse momento. Então percebeu que o seu bebê tá mais irritado, tá mais chorão, tá mais apegado. Principalmente esse apego aí, gente, é principalmente com o cuidador principal. Que no caso, se for você, se for a mãe, ele vai ficar mais apegado à mãe. Isso é natural com esse bebê. Quando vocês perguntam, mas quanto tempo pode durar os saltos? Tá? Quanto tempo pode durar? Gente, os saltos normais, os basiquinhos aí, tá? Que eu tiro pra vocês, o salto dos 4 meses e dos 9 meses, 8 meses e meio, mais ou menos. Tirando esses saltos aí, tá? Os saltos duram em média de 7 a 10 dias, no máximo 15. Mas a médiazinha é de 7 a 10. Alguns saltinhos são mais agudos. O saltinho das 13 semanas, ele é um salto mais agudo, então ele passa mais rapidinho. O saltinho aí do 6º mês de vida também é um saltinho mais agudo. Ele não é tão prolongado. Agora, o salto dos 4 meses é uma loucura. O salto dos 4 meses e meio, né? Que é a regressão do sono. Esse salto, ele é longo e ele pode durar até 6 semanas. Não quer dizer que todos, tá, vão ter um salto que dura até 6 semanas. Alguns bebês duram 15 dias, 20 dias, outros duram menos um pouquinho, mas, tá bom? Ele pode durar até 6 semanas. Aí vocês falam, doutora, mas então,
Se ele durar 6 semanas, vai atropelar um no outro. Sim, se durar 6 semanas, pode atropelar um salto no outro, eles podem se sobrepor e você achar que seu bebê está vivendo eternamente num salto. Então, daqui a pouquinho eu vou falar para vocês um pouquinho mais como lidar com os bebês nesse momento do salto, para que vocês consigam aí se organizar, tá? Por favor. Aos 10 meses, nós temos uma folga, um respiro, tá? Mas lembrando que pode acontecer 15 dias antes ou 15 dias depois da previsão daquele salto. Então, por exemplo, um saltinho que era para acontecer ali por volta de 8 meses e meio, ele pode vir com 9, ele pode vir com 8. Um saltinho que era para acontecer com 11 meses, pode vir com 10 meses e meio, pode vir com quase um ano. Então, cuidado com esses saltinhos aí, que eles podem ter essa variação. Então, a melhor coisa é identificar como é que está o comportamento, o padrão do seu bebê. Se o padrão do seu bebê mudou e você conseguiu identificar esses pontos que eu falei para vocês aqui, provavelmente seu bebê está em salto, tá? Qual que é o pior problema aqui quando vocês não conhecem, não reconhecem os saltos do desenvolvimento? Quando vocês não sabem do que está acontecendo, não sabem como ele se manifesta, o que mais acontece aqui é que a gente simplesmente acaba perdendo o controle da situação. A gente não reconhece que aquele momento é de um salto e a gente acaba procurando soluções rápidas, soluções emergenciais, né, quase que emergenciais, para resolver um problema. E aí você acaba fazendo o quê? Como eu sempre falo para vocês, colocando, apagando pequenos incêndios o tempo inteiro. E isso faz com que você acabe metendo os pés pelas mãos e instale hábitos e associações, né, que é o que a gente não quer fazer no momento do salto, né, porque a gente sabe que o salto vai passar, mas os hábitos e as associações que você instalou vão permanecer. O que eu não quero lá na frente? Eu não quero que meu bebê aprenda a dormir somente no peito. Eu não quero que meu bebê aprenda a dormir somente no colo, somente na rede, somente no balanço, somente na cadeirinha. Então eu tenho que pensar, o que eu não quero lá na frente? O que não vai ser sustentável para mim lá na frente? Se eu consigo fazer isso antes de entrar no salto, eu consigo entender aquilo que eu não vou fazer durante o salto. Entende? Porque o salto é um momento que todo mundo desequilibra. Nós também. Se a mãe tá passando por um salto, já tá naquele cansaço da privação de sono, já tá naquele cansaço do bebê que chora mais, bebê que tá mais apegado, que quer colo o dia todo. Se a mãe já tá passando por esse momento, tudo que ela não vai conseguir na hora é raciocinar do que ela vai poder fazer para melhorar essa questão. Então é muito importante que vocês entendam nesse momento, tá? Em focar o máximo possível aqui em manter o que você já conquistou na sua vida com o seu bebê, principalmente se você já tem uma rotina estabelecida. Então, se você é uma mãe que tem uma rotina estabelecida, certinha, tem seus horários de acordo com a sua família, de acordo com o seu bebê, tá bom? E você sabe que o seu bebê precisa, né, dessa rotina, ele precisa dessa previsibilidade para se sentir seguro, o que você precisa fazer nesse ponto? Manter a sua rotina o máximo possível. Quanto mais você mantém a sua rotina durante o salto do desenvolvimento, mais tranquilo, mais suave você vai passar por isso. Porque você continua dando ao seu bebê o que ele mais precisa. E o que o seu bebê mais precisa? O que ele mais precisa é de segurança. E a segurança vem pro bebê através da previsibilidade, tá? Através do aconchego, sim, mas vem através da previsibilidade também. Então, quando ele sabe que aquele momento é o momento do banho, que aquele momento é o momento de relaxar, que aquele momento ele vai dormir, ele tem uma segurança muito diferente em relação àquele bebê que não tem rotina nenhuma. Além de manter a rotina, além de dar a previsibilidade, além de dar a segurança, nós precisamos, sim, dar muito, muito, muito aconchego para esses bebês. Esses bebês precisam de conexão, eles precisam de acolhimento, eles precisam de carinho, eles precisam de acolhimento, eles precisam de você, eles precisam desse contato físico com você, desse chamego, dessa agarração com vocês, porque isso também os faz sentirem seguros. Então é importante que a gente lembre que existem milhões de formas, existem 1001 formas do bebê se conectar com você, de você se conectar com seu filho. E quanto mais você se conecta com seu filho, essa conexão é que vai te ajudar a passar de uma forma mais suave pelo salto do desenvolvimento. É essa conexão que vai suprir as necessidades que aquele bebê tem naquela hora. É dessa forma que você vai passar de um jeito mais suave pelo salto do desenvolvimento. Entende? Gente, existem 1000 formas de você se conectar com o seu bebê, tá? Existem 1001 formas, tá? Tem gente, de vez em quando eu escuto uns mimimi na minha cabeça aqui que o peito é o aconchego. Sim, o peito é aconchego, sim. Ninguém tá dizendo que peito não é aconchego. Peito é aconchego, colo é aconchego, peito é aconchego, ninar o seu bebê é aconchego, deitar com ele na cama é aconchego, cantar uma música pra ele é aconchego, beijá-lo, seu bebê é aconchego. Tudo isso é aconchego.
Agora, o que você precisa ter é um arsenal de formas de aconchegar, é um arsenal de formas de cuidar do seu bebê para que você esteja conectada com ele. E para aquelas mães que, infelizmente, não puderam amamentar, não fique se culpando, né? Achando que não vai conseguir cuidar do seu bebê, achando que não consegue se conectar com o seu bebê apenas porque não faz o peito. Então, é muito importante que vocês saibam que existe 1001 formas de acolhimento, 1001 formas de aconchego, tá bom? Mesmo que você, por algum motivo, não tenha feito o peito, mesmo que por algum motivo você está fazendo fórmula infantil, mesmo que por algum motivo você não consiga amamentar, você tem 1001 formas de aconchegar o seu bebê, de cuidar do seu bebê, certo? Então valorize essa conexão, valorize esse momento de vocês, porque isso é muito importante. Quando você aprende a se conectar com seu filho, você aprende a passar pelos saltos de uma forma mais suave. A gente surta, às vezes dá vontade de ficar doido, sim, mas mantenha calma. Tenha a sua rotina estabelecida e tenha lembrando sempre na sua cabeça. Eu sei quando os saltos acontecem mais ou menos. Vou ficar atenta, mas não vou ficar paranoica. Vou ficar atenta. Quando eu começar a reconhecer os sinais que apresentam, que meu bebê apresenta e que parecem salto, aí eu fico ligada para eu não instalar os hábitos e as associações que eu não quero que se perpetuem.